Todo mês aparecem as mesmas notícias. A inflação do mês foi de 0,3%. Mas aí você vai ao supermercado, abastece o carro, paga a escola dos filhos e pensa: não é possível que tenha aumentado só isso. Será que o índice oficial está errado? Ou será que existe alguma coisa por trás dessa história? Neste vídeo, você vai entender o que realmente é inflação, inclusive por que existe mais de uma definição, e por que a inflação que afeta o seu bolso pode ser bem diferente da média divulgada todo mês. Se você gosta de conteúdo sobre educação financeira e quer entender melhor como proteger o seu patrimônio, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar pelo conceito. Antes de tudo, vale esclarecer uma coisa que quase nunca é dita. Existe mais de uma definição para a inflação. A definição mais utilizada hoje, por governos, bancos centrais e pela maior parte da literatura econômica, é que inflação é o aumento generalizado dos preços. Por isso, quando o IPCA sobe, a gente ouve dizer que a inflação aumentou. É essa definição que está no noticiário, na meta do Banco Central e nos contratos de reajuste. Mas existe outra visão, bastante conhecida. Segundo a Escola Austríaca de Economia, inflação não é o aumento dos preços. Inflação é o aumento da quantidade de moeda em circulação na economia. Nessa interpretação, o aumento dos preços é uma consequência da inflação, e não a inflação em si. E repare que a diferença não é só de palavra. Se inflação é o aumento dos preços, você olha para os preços. Se inflação é o aumento da moeda, você olha para a origem. Quanto dinheiro foi criado? O raciocínio por trás disso é bem intuitivo. Mais dinheiro circulando para comprar praticamente a mesma quantidade de bens e serviços tende a reduzir o poder de compra da moeda. Cada real passa a valer um pouquinho menos, e essa perda de poder de compra aparece justamente onde a gente enxerga, no preço. E tem um detalhe que a escola austríaca faz questão de destacar. O dinheiro novo não chega ao mesmo tempo nem na mesma proporção, em todos os cantos da economia. Ele entra por algum lugar e os preços mais próximos desse lugar sobem primeiro. Por isso, os preços quase nunca sobem de forma uniforme. Guarde essa ideia, porque ela volta na segunda parte do vídeo. Eu não vou tentar dizer aqui qual escola está certa. Vou falar do efeito que as duas reconhecem e que todo mundo sente no dia a dia. O dinheiro comprando menos do que comprava. Agora, quando você ouve no jornal que a inflação do mês foi de 0,5%, o que está sendo divulgado na prática é a variação do IPCA. O IPCA acompanha a evolução dos preços de uma cesta de produtos e serviços, considerada representativa para uma parcela das famílias brasileiras. Todo mês, milhares de preços são pesquisados em estabelecimentos espalhados pelo país: supermercados, farmácias, postos, escolas, hospitais. No fim, o índice mostra como variou o custo daquela cesta média, e isso é extremamente útil para acompanhar a economia do país. Mas tem um detalhe importante, e é dele que este vídeo trata. Essa cesta não é a sua cesta. E aqui entra a parte que quase ninguém comenta. Dentro dessa cesta, cada item tem um peso diferente. A alimentação pesa por volta de 1/5 do índice, transporte outro tanto. Depois vem habitação, saúde, despesas pessoais, educação, vestuário. Ou seja, o número que aparece no noticiário não é uma média simples de preços. É uma média ponderada, calculada sobre o orçamento médio das famílias pesquisadas, que são as famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, morando em capitais e regiões metropolitanas. Guarde essa palavra, média. Cada pessoa consome de um jeito. Talvez você abasteça o carro toda semana, ou trabalhe de casa e quase não use o carro. Talvez gaste muito com o supermercado. Talvez tenha filhos em escola particular. Talvez viaje bastante. Talvez tenha um gasto grande com saúde. Cada família tem uma combinação diferente de despesas, e é essa combinação que determina o que a inflação faz com o seu bolso. Se justamente os itens que você mais consome subirem acima da média, você vai sentir uma inflação maior. Da mesma forma, outra pessoa pode sentir uma inflação menor. É por isso que duas pessoas olham para o mesmo número na televisão e chegam a conclusões completamente diferentes. E as duas podem estar certas, porque cada uma vive uma realidade diferente. Tanto é que o próprio IBGE nem publica um índice só. O INPC, por exemplo, olha para as famílias de renda mais baixa e dá um número diferente do IPCA no mesmo mês. Nem o instituto que calcula trata a média como se fosse uma verdade única.
Vamos a um exemplo bem simples. Imagine duas famílias. A primeira gasta boa parte da renda com combustível. Os dois trabalham fora e dependem do carro todo dia. A segunda quase não usa carro, trabalha de casa, resolve quase tudo a pé ou de ônibus. Agora suponha que o preço dos combustíveis suba 20%. Para a primeira família, isso é um rombo no orçamento. Para a segunda, é quase irrelevante. E o índice oficial pode ter subido só alguns décimos naquele mesmo mês, porque combustível é apenas uma fatia da cesta média. É exatamente aí que nasce a diferença entre a inflação média da economia e a inflação que cada família realmente vive. Só que existe um problema prático. A maioria das pessoas nunca mediu a própria inflação. Ela percebe que está gastando mais e para por aí. Mas não consegue responder 3 perguntas que fazem toda a diferença. Primeira, os preços realmente aumentaram? Segunda, ou eu comecei a consumir mais? Terceira, qual categoria está pesando mais no orçamento? Sem histórico, tudo vira sensação. E tomar decisão financeira em cima de sensação quase nunca dá certo, porque a sensação não diz onde mexer. A forma de resolver isso é ter um histórico detalhado das suas compras, e é aí que entra o Plan and Gain. No Plan and Gain, você aponta a câmera do celular para o QR Code do cupom fiscal do mercado, e o app traz os itens da nota para dentro do seu controle. O que você comprou, a quantidade, o preço unitário de cada item e o estabelecimento. Em vez de lançar produto por produto na mão, a compra inteira entra de uma vez e vira uma despesa completa. Com o tempo, isso constrói uma coisa que quase ninguém tem, um histórico confiável do que você realmente põe no carrinho, e é esse histórico que abre espaço para análises que seriam impossíveis de fazer na mão. Uma dessas análises é justamente o relatório de inflação pessoal. Em vez de olhar só para a cesta média do IPCA, ele compara o preço dos produtos que você realmente compra. Você escolhe 2 meses, de tal mês para tal mês, e o relatório mostra a variação da sua cesta, as 10 maiores altas, as 10 maiores baixas, e uma tabela produto a produto, para você ver exatamente onde o aumento aconteceu. E como a comparação é feita pelo preço unitário, o preço do quilo, do litro, da unidade, ela separa aquelas duas coisas que a gente vive confundindo: o que subiu de preço e o que você simplesmente passou a comprar mais. Tem ainda a evolução de preços. Cada produto que você já comprou, com o preço mais recente, a variação em relação à compra anterior e um gráfico de 12 meses mostrando em qual loja cada preço foi pago. Agora 3 ressalvas, porque número sem contexto engana e eu prefiro que você saiba disso antes de abrir o relatório. A primeira, esse número não é um IPCA particular e não serve para comparar com o índice oficial. O IBGE pondera cada item pelo peso que ele tem no orçamento médio das famílias. O relatório compara os preços dos seus produtos entre 2 meses, sem esse peso. São perguntas diferentes. O IPCA responde quanto subiu o custo de vida do país. O relatório responde quanto subiu o preço do que você põe no carrinho. A segunda, ele olha para produtos, não para serviços. Escola, aluguel, plano de saúde, seguro. Esses entram no seu controle de despesas, mas ficam de fora dessa comparação de preços. A terceira, a comparação é entre itens iguais. Se você trocou de marca ou de tamanho de embalagem, aquilo vira outro produto e sai da conta. E só entra o produto que aparece nos 2 meses. Uma última informação. O relatório de inflação pessoal faz parte dos relatórios avançados, disponíveis apenas nos planos pagos. No plano gratuito, você já pode testar a importação da nota. Para fechar, independentemente da definição econômica que você adote, se inflação é o aumento dos preços ou o aumento da quantidade de moeda, existe um fato que ninguém discute. Quando o poder de compra do dinheiro diminui, a sua vida financeira é afetada. E quanto melhor você conhecer os seus próprios gastos, mais preparado você vai estar para tomar boas decisões. Acompanhar a inflação média do país é importante. Ela guia os juros, os contratos, os reajustes. Mas acompanhar a inflação do seu bolso pode ser ainda mais útil, porque é ela que decide o que sobra no fim do mês. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que sempre diz que a inflação que ela sente é muito maior do que a divulgada. E se inscreva no canal. Gostou do conteúdo? No Plan and Gain, você reúne suas receitas, despesas, investimentos, financiamentos e listas de compras em um só lugar.
acompanhando o seu orçamento do dia a dia e a sua evolução financeira de forma simples e inteligente. Acesse planandgain.com.br e crie sua conta.